Os meus dias têm sido dias tão difíceis, têm sido dias de grandes lutas, de grandes provas, que eu havia me esquecido dessa data, eu havia me esquecido do compromisso, mas quando Ele me chamou, eu disse: não, Senhor, eis-me aqui, eu estou cheio de problemas, mas o Senhor tem me dado lugar de honra, e se o Senhor tem me dado lugar de honra, o Senhor tem exigido de mim responsabilidades, então eu vou deixar os meus problemas, eu vou deixar as minhas lutas, as minhas guerras, e eu vou cumprir com o meu chamado, e para a honra e glória do Senhor eu estou aqui. Deixei a minha casa nas mãos de Deus, deixei os meus problemas, as minhas aflições, as minhas angústias nas mãos de Deus, mas hoje eu vim aqui, aleluia, para me colocar diante do meu Senhor, porque aquilo que eu não posso exercer lá, aquilo que as minhas mãos não podem resolver lá, eu tenho toda a fé e convicção que quando eu estou aqui executando a minha missão, e quando eu estou aqui me responsabilizando com o chamado do meu Senhor, Ele na Baixada Andaraia já está cuidando da minha casa, Ele já está cuidando dos meus problemas, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Não sei como você chegou, não sei, aleluia, como você deixou a sua casa, mas se você ouviu o convite hoje e você decidiu obedecer e honrar o seu rei, hoje tem honra do Senhor para a sua vida também. Hoje tem honra do Senhor para a sua casa também. Hoje tem resposta do Senhor para você também. Porque quando Vasti se precipita em dizer que não vai, ela coloca a sua honra a preço. E quantos, aleluia, que hoje estão no lugar de destaque, porque são importantes, porque já são reconhecidos, começam a dizer não para as coisas do reino. Só que eu quero dizer algo da parte do Senhor: ninguém é insubstituível. Aleluia. Tem uma frase aí que fala que quem não comparece, quem, aleluia, nega, sempre abre concorrência, irmão. Então, nunca nós podemos deixar de comparecer e de honrar o nosso Deus, porque só eu sei, só você sabe de onde Ele nos tirou. Olha de onde Ele nos tirou e nos colocou num lugar de honra, e não é agora qualquer desculpa que vai nos impedir de exercer um chamado, uma missão que Ele deu na minha vida e na sua vida. Vasti, ela não vai, ela acha: eu sou rainha, eu tenho direito de negar, mas mal sabia ela que aquela atitude precipitada causaria perda do lugar de destaque. Porque quando o rei fica sabendo, e aquilo soou como vergonha diante dos outros príncipes, eles vão dizer: olha, rei, o que Vasti fez é muito sério, é uma vergonha para o rei. Um pedido do rei foi negado. Se as outras mulheres, se as outras princesas, elas ficam sabendo da atitude de Vasti, elas vão fazer a mesma coisa. E o que será da nossa honra? É melhor o Senhor tirar Vasti do trono, é melhor tirar ela do seu posto de rainha e colocar uma outra no seu lugar. E o rei então decide acatar aquele pensamento dos seus conselheiros. E agora vai se abrir um concurso. Agora o rei manda buscar jovens donzelas para que fossem agora passar por um período, por um processo de escolha. Seriam mulheres que seriam selecionadas, jovens virgens, princesas, para que viessem então ocupar o lugar de Vasti. E nós vemos aqui que Mardoqueu, que era o primo de Esther, ele vai estar cuidando dela, porque ela havia perdido seus pais, ela era órfã. E para que, aos olhos humanos, ela tinha tudo para não ser escolhida, porque ela era uma órfã, uma exilada, uma judia. Mas ainda bem que Deus não olha como homem. Aleluia. Deus não vê a aparência, mas Deus vê a essência. Deus vê a disponibilidade de um coração de um homem e de uma mulher.
fazer esse concurso. Ele chama os seus conselheiros, escolhe as donzelas. E agora Esther vai ser escolhida. Pai, como eu disse, ela não tinha costume de princesa. Ela não sabia executar nada dentro do palácio como rainha. E é por isso que agora ela vai ter que passar por um processo para chegar diante do rei. Todas aquelas jovens, aquelas virgens precisariam passar por um processo. Seriam 12 meses de preparo. E alguns vão dizer que para que elas viessem se apresentar diante do rei, elas tinham que passar por um período de beleza, de tratamento. Elas não podem chegar de qualquer maneira. E aí, naquela época, como não havia banhos comuns como nos dias de hoje, alguns dizem que era cavado um buraco no chão, um buraco profundo. Ali no fundo do buraco se colocava brasas em volta, colocava-se muita essência e aqueciam aquelas essências e aquelas brasas. Aí despiam aquela virgem, ela descia em volta de um lençol e ela ficava dentro daquele buraco por horas, até que a essência que fosse ficando exalava e começassem a penetrar no colo das suas peles, para que elas pudessem sair dali perfumadas, e durante 12 meses elas vão passar por esse processo. Sabemos que quanto mais fosse aquecida a brasa, mais a essência ia perfumar, ia penetrar no colo daquelas donzelas. E eu quero dizer para você que todo o processo, irmão, quando se fala de essência, quando se fala de fogo, aleluia, remete ao processo espiritual na minha e na sua vida. Quanto mais nós somos provados, quanto mais o fogo é aquecido, quanto mais o processo é árduo, mais a essência de Deus, ela flui dentro de mim, ela flui dentro de você. Talvez eu esteja pregando hoje para pessoas que, assim como eu, estão passando por um grande processo, estão na fornalha, mas eu quero dizer, continua, porque quanto mais, aleluia, vai se aquecendo, mais a essência de Deus vai inalando em mim, mais a essência de Deus vai inalando em você. E quando nós saímos de lá, alguém vai olhar para mim, alguém vai olhar para você e vai dizer, mas ela é diferente, o que exala nela é diferente, o jeito de andar é diferente, o jeito de adorar é diferente, com ela não tem tempo ruim, é todo momento ela está glorificando, é todo momento ela está adorando. Eu não sei se você está entendendo o poder dessa mensagem, mas hoje eu vim pregar para alguém que está no processo, mas que não desistiu do propósito, alguém que aos trancos e barrancos ainda está aqui adorando, alguém que veio às lágrimas, e veio às pedras, e veio às dores, decidiu continuar, aleluia, para se apresentar aquele dentro do pote. Isso é lindo porque ela passa 12 meses. Porque, irmãos, para nós chegarmos diante de Deus não é de qualquer maneira, irmãos. Para nós sermos honrados por Deus como nós queremos, não é de qualquer maneira. Todos passaremos por propósitos, por processos. Alguns passarão por processos mais árduos, mais difíceis, mas é fato que para sermos honrados por Deus, para estarmos aqui, irmãos, não é de qualquer maneira. Vamos passar pelas fornalhas, vamos passar pelas perseguições, vamos passar pelos processos. E depois que Esther sai dali, daquele processo, diante de todas as outras princesas, quando o rei olha para ela, o rei vai dizer, é ela que eu escolho. Uma órfã, uma judia, uma mulher que talvez ninguém daria nada, mas escolhida pelo rei. Quero dizer que você tem valor. Talvez alguém está olhando para você dizendo quem é ela, porque é ela. Eu não sei quem é você, eu não sei porquê. Ai, não, mas eu sei que se Deus escolheu, é porque Ele viu graça, é porque Ele viu virtude, é porque Ele viu potencial em mim, Ele viu potencial em você. Porque como já foi dito
E a Bíblia vai dizer que todo rei naquela época tinha sempre alguém que cuidava das suas necessidades, dos seus aposentos. Sempre tinha alguém para experimentar a sua bebida, a sua comida, porque naquela época tramavam muito contra a vida do rei, procuravam envenenar, matar. Então sempre o rei, ele tinha alguém. Lembra quando Neemias, ele serviu como copeiro do rei, ele experimentava ali a sua bebida, a sua comida. Todo rei, ele tinha um servo. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu, ele sempre estava de costume à porta do palácio do rei. E o rei tinha 2 servos, Bigtã e Teres, que deveriam zelar e cuidar da vida do rei. Que era como este servo que eu disse, que experimentava, que deveria zelar pelo rei. Só que Mardoqueu, como de costume, sempre aceitava a porta, ainda mais que agora Esther, a sua sobrinha, tinha sido feito rainha. Ele gostava de ficar ali, esperando notícias. E a Bíblia vai dizer que certa feita, ele ouve uma conversa desses 2 eunucos, desses 2 servos que ficavam à porta do rei para guardar a sua vida. E eles estavam tramando algo contra a vida do rei, planejando tirar a vida do rei. E quando Mardoqueu, ele ouve aquela conspiração, ele decide então comunicar aos oficiais do rei. E naquela época, todo aquele que trazia livramento ao rei era coroado de honra. Era dada uma grande honra para essa pessoa. E Mardoqueu, ele descobre essa conspiração. Então é fato que ele seria honrado pelo rei. Ele manda avisar o rei que Bigtã e Teres queriam matar o rei. O rei então fica sabendo, manda buscar esses 2 e acaba enforcando os 2, matando os 2. Só que nenhuma honra foi dada a Mardoqueu. Só que foi anotado o dia, a hora que Mardoqueu havia descoberto uma conspiração e trouxe livramento para a vida do rei. Só que naquele dia nada foi feito, nenhuma honra. O tempo foi passando, passou 1, 2, 3 anos. Talvez alguém olhasse para Mardoqueu e diria assim, pastora Valéria: do que adiantou, Mardoqueu, você trazer livramento para o rei? Que honra deram a você? O rei se esqueceu, não te deu nenhuma honra. E não é assim na minha vida, na sua vida? Do que adianta, missionária, você servir a Deus, você deixar a sua casa, você viver na igreja de domingo a domingo, você fazer campanha, você subir ao monte, você orar de madrugada? Olha para a sua vida, olha para a sua casa, que honra você está tendo? Cadê a promessa? Cadê o milagre que você tanto espera? Mas eu quero dizer algo para você, irmão, diante da presença do rei, que está tudo sendo adotado. Pode não ter chegado ainda, mas o dia, a hora, aleluia, já está adotado. E quando ele decidir, ele vai mandar me chamar, ele vai mandar te chamar, porque ele tem um memorial. O homem pode se esquecer, mas o rei dos reis está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu estou anotando tudo, eu anoto cada oração, eu anoto cada campanha, eu anoto as suas ofertas, eu anoto os seus glórias, está sendo tudo anotado. O dia, a hora, ele já marcou, ele vai mandar chamar alguém e ele vai honrar. Mas havia um memorial, irmãos, e foi anotado lá. O tempo passa. Como eu disse, Esther era rainha, estava indo tudo muito bem. Só que de repente o rei decide honrar o rei. Ele vai honrar um dos seus oficiais chamado Amã. Só que Amã é o tipo de pessoa, pastora Valéria, que não sabe receber honra. Já viu aquele que começa a Deus exaltar? Aí ele começa a pisar. Ele começa a se achar melhor. Não, porque eu faço, porque se eu não pregar, nada acontece. Não, porque se eu não orar, se eu não estiver no culto, se eu... Quantos Amãs por aí quer saber
porque é importante, é rico, né? Tem poder. Vamos baixar a cabeça para ele, vamos nos encurvar para ele. Só que Mardoqueu não. Mardoqueu estava na porta, a mão passava, do jeito que a mão passava ele ficava. Porque Mardoqueu era judeu e ele conhecia o Deus que ele servia. E ele sabia que ele não se prostraria diante de homem nenhum, a não ser diante do único e verdadeiro Deus. Então a mão podia passar para lá, podia passar para cá, mas ele não se prostrava. E aquilo começou a incomodar Amã, porque esse homem não se prostra. Ele começa a ficar irritado. Aí ele decide, aleluia, na sua mente diabólica, que ele vai fazer um decreto. Ele vai chegar diante do rei e vai dizer: olha, tem um povo aí, de uns costumes estranhos, de um jeito estranho, é melhor a gente acabar com eles logo, antes que eles cresçam e acabem com o seu reinado. Só que o rei não sabia que Esther, a rainha, fazia parte desse povo. A mãe então veio com o decreto e decide espalhar um decreto de morte diante de toda a cidadela de Susã. Aí Mardoqueu fica sabendo. O povo começa a chorar. O povo se veste de saco, de cinza e começa a se humilhar. Estão todos chorando, estão todos com medo. E quando a mãe descobre que Mardoqueu era judeu, porque se você voltar um pouquinho na história lá atrás, na época do rei Saul, quando Deus falou para Saul que não era para poupar a vida de ninguém, Saul decide poupar a vida do rei Amaleque. Samuel vai lá, arranca, né, o seu reinado, rasga a sua capa e mata o rei, dizendo: olha, se eles obedecerem, olhem o rei. Aí Deus manda Samuel profetizar que nenhuma amalequita permaneceria de pé diante de um judeu. E Amã é amalequita. E quando ele fica sabendo que Mardoqueu é judeu, aí ele se indigna mais. E aí a Bíblia vai dizer que ele ama o decreto. Aí Esther começa a observar que o seu tio está vestido de pano de saco na porta do palácio e ninguém poderia estar vestido daquele jeito ali. Aí ela fica preocupada e ela procura saber. E aí então vem a notícia. Vai dizer: olha, rainha, recebemos um decreto de morte. Vá até o rei e interceda por nós. Aí ela manda uma resposta para Mardoqueu dizendo: olha, faz 30 dias que eu não sou chamada, que eu não compareço diante do rei. Quantos dias faz que você não se comparece na presença do rei dos reis? Você tem comparecido diante dele? Quantos dias faz que você não ora? Quantos dias faz que você não lê a Bíblia? Quantos dias faz que você não se prostra diante do rei? São 30 dias que eu não sou chamada, eu não sou lembrada. Eu não posso chegar lá de qualquer maneira, porque senão a minha cabeça está a prêmio. Eu preciso que o rei me mande chamar. Aí Mardoqueu vai dizer: olha, Esther, será que não foi para esse propósito? Olha isso, que Deus te fez rainha, que Deus te deu honra, que Deus te colocou aí? Será que não é para esse tempo? Eu quero dizer para você que Deus está dizendo aqui nesta noite que é para esse tempo que Ele me chamou, que é para esse tempo que Ele te chamou. Não é para amanhã, não é para o mês que vem. Deus está dizendo: eu te chamei para agora, é para agora, irmão. Deus está me chamando e te chamando para se posicionar para hoje. Aí Mardoqueu vai dizer para ela: olha, não se esqueça que você também é judia. Você tem uma identidade, você pode ser rainha, mas
Você não é qualquer um. Eu não sou qualquer um. Não deixe o inimigo nos afrontar. Não deixe o inimigo intimidar. Ele pode até dar decreto. Ele pode vir com ameaça. Mas permaneça posicionado. Porque eles vão se posicionar diante de Deus. Isso aqui é lindo. Porque daí quando ela vai se posicionar, ela vai jejuar, a Bíblia vai dizer que de repente, olha isso, ela está passando na porta e o rei observa, e o rei estende o cetro para ela, e o rei então a convida, dizendo: o que te traz aqui, minha rainha? Pede o que é que você quer. Levanta sua mão que eu vou profetizar. Só para quem veio para se apresentar, só para quem veio e está ligadinho com o trono, só para quem veio e está entendendo o recado do céu. Deus está aqui dizendo: estou estendendo o cetro para você. Aproveita a oportunidade e pede o que é que você quer. Ela vai dizer com muita sabedoria: ei, eu quero uma noite, eu quero dar um banquete para o rei e a mãe dos meus aposentos. Olha que sabedoria dessa mulher. A Bíblia vai dizer que o rei se surpreende, vai dizer: olha, até metade do meu reino eu te daria. E o rei atende o pedido da rainha. Quando a mão fica sabendo que ele vai ser convidado da rainha, aí ele se ensoberbece mais. A história diz que ele chega na casa dele, chama os vizinhos, chama a sua esposa e começa a celebrar. Eu fui convidado para estar nos aposentos da rainha. Eu vou fazer parte do banquete, do jantar do rei e da rainha. Só que quando ele estava todo feliz, de repente, ele lembra de Mardoqueu. E a história diz, o texto diz, você pode ver, que o semblante dele cai. Só de lembrar de Mardoqueu. Irmãos, eu não sei qual é o grau, o nível da prova que você está passando. Eu sei que o inimigo já riu muito de mim, de você, quando ele nos viu prostrado lá chorando, quando ele nos viu com medo, com desespero. Mas uma coisa, eu quero ter certeza aqui nessa noite, que quando ele lembrar do meu nome, quando ele lembrar do seu nome, da Bíblia cantará, ele vai ter que baixar a cabeça, ele vai ter que se entristecer, porque ele sabe que ele está mexendo, que ele já errou o decreto. Mas olha eu aqui, olha você aí, nós tínhamos tudo para estar lá chorando, tínhamos tudo para desistir, mas ele fica furioso, ele se entristece, pastor Carlos, quando ele lembra do Senhor, dizendo: já era para ter fechado, já era para ter tirado a mão do arado, já era para ter desistido, mas quanto mais eu me fiz, mais ele está lá. Pode ter um, pode ter dois, pode ter três, mas ele está lá. E essa noite Deus está dizendo: o inimigo vai ter que baixar a cabeça, porque quando ele lembrar de mim, ele lembrar de você, ele vai saber que existe alguém ainda posicionado. Não baixa a guarda agora, igreja. Não tira a mão agora. Não desiste agora. Porque hoje o Senhor está se levantando. Hoje tem um cetro de justiça aqui. Quando ele lembra de Mardoqueu, ele se entristece, porque o homem está com decreto de morte, pastor, e não desiste, e não se prostra. Está lá firme e forte, dizendo: eu não vou me prostrar, eu não vou me prostrar diante da luta, eu não vou me prostrar diante da enfermidade, eu não vou me prostrar diante da crise, eu não vou me prostrar diante da perseguição, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e ele se levantará em meu favor. Glória a Deus. Aí ele vai para a primeira noite do banquete. Aí o rei pergunta de novo: rainha, o que faz com que você nos desse esse jantar? Pede-me, o que é que você quer?
que até metade do reino eu te darei. Mas eu quero mais uma noite, uma segunda noite, com o rei e com a mãe. A Bíblia diz que aquele dia a mão vai embora, feliz a vida, e o rei vai para os seus aposentos. E quando o rei vai para os seus aposentos, a história diz que ele começa a ficar incomodado, ele perde o sono, ele não consegue dormir, porque quando Deus quer, ele tira o sono de alguém. Quando Deus quer honrar, se for preciso, ele vai tirar o sono de alguém, mas ele vai fazer se livrar da promessa. Ele vira para lá, vira para cá. Aí, irmão, naquela época tinha muitas coisas para livrar o rei, distrair o rei. Podia vir dançarina, podia vir músico. Mas o rei fala, olha, me tragam as crônicas. Eu estou sem sono e eu quero ler as crônicas. Aí quando trazem o livro das crônicas para o rei, aonde é que o rei vai abrir? Lembra que eu falei que estava tudo anotado? Tal dia, tal hora, o judeu Mardoqueu, que se assentava à porta do palácio do rei, descobriu uma conspiração de Bigtã e Pérez. Irmão, eu quero dizer algo profético aqui do Senhor. Não há nada no oculto que não venha a ser revelado. Estão conspirando contra você, mas vão cair na própria conspiração. Estão armando contra você, estão querendo manchar seu ministério, estão querendo te perseguir. Não se preocupe. Deus está mandando dizer para alguém que vai cair na própria cova. A justiça vem, ele vê o oculto, irmão. Aquilo que eu não vejo, aquilo que você não vê, ele está vendo. Conversas que eu e você não ouvimos, o Senhor está ouvindo. O Senhor deve dizer para alguém, fica calado, porque eu já vi tudo. Aleluia, o Senhor é aquele que está à porta, irmão. E diante dos olhos dele e dos ouvidos dele, nada fique oculto, não. Descansa o seu coração, porque ele é justo. Aleluia. Aí traz as crônicas e o rei pergunta, o que foi feito? Que honra deu a esse homem que descobriu uma conspiração contra mim? Porque o Senhor mostra. Ele mostra. Você não precisa levantar a sua mão, sua voz para a rede social, despejar nada. Deixa o Senhor fazer por você. Ele sabe o que ele fez. Porque a Bíblia vai dizer que o rei pergunta, o que foi dado a esse homem? Nada, rei. Nenhuma honra foi dada a ele. Aí ele fala assim, quem é que está aí fora? Chama um dos meus oficiais, eu quero um conselho, o que eu devo fazer para esse Mardoqueu? Quem é que estava lá na porta do quarto do rei, esperando só uma oportunidade para entrar, fazer o rei selar o decreto? Amor. Aí ele entra, o rei fala, mano, eu estou com uma questão aqui, me ajuda? O que o rei deve fazer ao homem que ele deseja honrar? Eu quero um nome. Aí, como ele é soberbo, acha que tudo é para ele, pensa, essa honra é para mim. Então, rei, pega o seu melhor cavalo, a sua melhor veste, a sua coroa, coloca sobre esse homem, olha só, pega o seu melhor oficial, coloca esse homem que o Senhor quer honrar em cima do cavalo, faz o seu oficial passear com ele pela cidade, gritando para todo mundo ouvir. Esse é o homem a quem o rei deseja honrar. O rei falou, gostei, amor, da sua ideia. Então você, amor, vai pegar o judeu Mardoqueu, vai vestir ele, vai colocar ele no meu cavalo e vai sair com ele passeando pela cidade. É isso que Deus vai fazer na vida de alguém. É aquele que está tentando te derrubar. É esse que vai gritar o teu nome dizendo, ué, você não queria derrubar ele? Você não queria acabar com o ministério dela? Não queria manchar, destruir? Mas o Senhor mandou honrar. Ele vai sair gritando o teu nome dizendo, essa é a mulher, esse é o homem a quem o rei da honra. Te prepara porque vem honra do céu. Olha o que Deus faz, irmão. Já pensou? Eu queria estar lá para ver a cara de Amã, pegando Mardoqueu, colocando no cavalo, passeando pela cidade, gritando. E não era ele que queria matar? Não queria enforcar? Agora não. Olha o poder desse Deus, irmãos. Que coisa linda. Que coisa. Vale a pena, não vale ser fiel. Vale a pena, não vale esperar pelo Senhor.
Sério. Vai vir honra, vai vir honra. Glória a Deus. Tem decreto sendo mudado aqui nessa noite. Fé. Tem página aqui que vai ser virada. Tem história aqui que vai ser mudada. Chega de humilhação, chega de vergonha, chega de choro. Deus está dizendo, vai vir uma nova história, um novo tempo. Aí a Bíblia vai dizer que passado isso, chega a segunda noite. Aí agora a mãe vai. E aí o rei pergunta, pede o que é que você quer? Aí ela decide abrir o coração, ela vai dizer, olha rei, fizeram um decreto de morte para acabar com a minha vida e com o meu povo. O rei se enfurece. E o rei pergunta, quem teve a ousadia de fazer isso? Aí ela aponta para Amã e vai dizer, este mal Amã. Olha o que Deus faz. Aí o rei, muito indignado, sai para dar uma volta no seu jardim. Quando ele volta, Amã está prostrado aos pés da rainha. O rei fica mais furioso ainda, interpreta aquilo como um mal. E manda chamar os homens dizendo, olha, o que pode ser feito para esse Amã? Eu quero que faça algo para ele. Daí eles vão dizer, olha rei, Amã mandou construir uma forca de 8 metros. Está ali fora. Para que todo mundo veja 8 metros. Para enforcar o judeu. Ah, teve outro, irmão. O rei vai dizer, pois é. Pega essa forca e enforca Amã e a sua família. A mesma forca que ele amou para matar. Ele caiu nela. Irmão, a pior coisa é se levantar contra um homem ou uma mulher de paz. Não se levante, você não concorda. Não gosta da missionária, não gosta do jeito que ela prega. Amém. Fique em silêncio, mas não se levanta contra ela. Não difame ninguém que tem intimidade, que paga preço com Deus. Cuidado, isso é sério, isso é perigoso, irmão. Você pode não gostar, você pode não concordar. Ore e entregue para Deus. Mas não difama, não se levanta, não arma casinha, irmão. Não quer derrubar ninguém. Porque o próprio Deus se levanta. Amã foi enforcado para sua casa. Sabe que a Bíblia vai dizer que ele tinha uma data. Dia 13, dia de Adar. Sabe o que significa isso? Dia de morte. Todo o povo seria morto no dia 13. Mas o dia 13, Esther se levantou com o seu povo e foi dia de batalha. Você crê que hoje é dia de batalha? Você crê que hoje é dia de batalha? Só que para essa batalha já tem uma vitória. Porque no dia 14, no dia seguinte, aonde Amã achou que ia estar celebrando o luto do povo, a Bíblia vai dizer que vai se tornar um dia de Purim, ou seja, um dia de festa, irmã. É Deus dizendo, olha, eu vou mudar o calendário de alguém aqui. Aonde o diabo achou que ia ter luto, aonde ele achou que seria o fim, que seria tua vergonha, ele vai ter que preparar, porque Deus vai transformar esse dia em ação de graça. Deus vai transformar esse dia de festa. Deus está mudando o cenário, Deus está mudando a história, Deus está mudando a data. O que era para ser vergonha, morte, humilhação, vai ser dia de festa, vai ser dia de honra, assim diz o Senhor. Dia de Adar virou dia de batalha, e no dia seguinte, dia de Purim, virou dia de festa. O povo estava celebrando a vitória, porque Deus deu livramento àquele povo. Deus está dando livramento para sua casa hoje. Deus está dando livramento para sua família. Deus está dando livramento para sua vida aqui. Aí sabe o que a rainha manda fazer? Tirar o anel do dedo de Amã e colocar nas mãos de quem? Mardoqueu. Pegou a chave da casa de Amã e depositou nas mãos de Mardoqueu. Levanta sua mão que eu vou profetizar. Anel é honra, chave é autoridade. Deus está devolvendo honra nas mãos de alguém aqui. E Deus está devolvendo autoridade nas suas mãos. Deus vai tirar da mão do inimigo. Eu não sei se ele roubou a sua autoridade. Eu não sei se ele roubou a sua honra. Mas Deus está dizendo hoje, eu vou trazer de volta a sua honra. Hoje eu vou trazer de volta a autoridade.
que nós estamos aqui nesta noite. Era impossível para eles. Era impossível. Mas o Deus do impossível fez possível na vida daquele povo. Deus está fazendo o impossível hoje na minha vida. Deus está fazendo o impossível hoje na sua vida. Mas uma coisa, eu quero que você saia daqui posicionado. Você vai voltar posicionado hoje. Você não vai voltar mais cabisbaixo, chorando e se lamentando. Você vai entrar hoje dizendo: olha, Satanás, pode sim, porque o meu Deus já me deu vitória. A vitória já está nas suas mãos. E eu profetizo que vai ter culto de ação de graça em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu queria chamar a irmã que abriu o culto aqui, Pastor Carlos, essa irmã de azul. Sim. Essa irmã aqui de rosa. Né, irmã?